vai abrindo também a sua Bíblia em Esdras, capítulo 8. Livro de Esdras, capítulo 8. Vamos do versículo 21 até o 28. Livro de Esdras, capítulo 8, de 21 a 28. Se você não estava aqui semana passada nós falamos da receita do fracasso. Então, o que eu faço ou eu deixo de fazer que é garantido que vai trazer fracasso à minha vida espiritual, ao meu casamento, que vai trazer fracasso nas minhas finanças, que vai trazer fracasso no meu ministério? Quem lembra de algum dos itens aí da receita do fracasso? Querer fazer as coisas sozinhos. O que mais? Quem lembra de um outro item? Receita do fracasso. Fazer de qualquer jeito. Fazer sozinho, confiar na própria força. Receita certa de fracasso. Fazer de qualquer jeito. Receita certa de fracasso. Colocar qualquer um para fazer, andar com qualquer um, ou ouvir conselho de qualquer um. Receita de fracasso. Hoje a gente não vai fazer uma receita completa do sucesso, mas nós vamos falar de um princípio de sucesso na vida do cristão, que é o jejum. Esdras capítulo 8, versículo 21 diz assim: então ali, junto ao rio Ava, proclamei, o que diz na sua Bíblia? Proclamei um jejum com qual objetivo? Arrumar emprego? Proclamei jejum para buscar uma cura? Procurei o jejum para fazer uma restauração familiar? Qual foi o objetivo? Diga. É o que está escrito, irmão, não estou inventando nada. Procurei jejum para nos humilharmos. Esse é o objetivo principal. Jejum para nos humilharmos diante de Deus, para lhe pedirmos alguma coisa. O primeiro objetivo, se humilhar diante de Deus. O segundo objetivo, tanto faz, irmão. Aí é igual o preceito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas se tornam demais coisas. Elas deixam de ser importantes. Para lhe pedir uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles. Mas a sua força, a força do Senhor, a sua ira, a ira do Senhor, são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele, olha só, Deus ouve, Deus atende o nosso jejum, a nossa oração. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serabias, Razabias e os 10 dos seus irmãos. Pesei-lhe a prata, o ouro, os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali estava tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhe nas mãos 22.000 ciclos de prata, 3.400 quilos em objeto de prata e 3.400 quilos em ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustrosos e fino, tão precioso como ouro. Então lhes disse, vocês são santos ao Senhor, e santos são esses objetos, bem como essa prata, esse ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Amém? Glória a Deus. Queridos, mais uma vez, semana passada a gente refletiu sobre as questões do fracasso, andar sozinho, fazer as coisas de qualquer jeito, depender ou contar de conselhos ou da força humana, tudo isso é receita do fracasso certo. Qual a receita do sucesso? Talvez tenham muitos ingredientes, mas para nós que cremos na palavra de Deus, um dos principais ingredientes diz respeito a depender do Senhor. Você crê nisso?
dependência. Quem que a turma, a gente está num ano de Olimpíada, né? Quem que gosta de esportes? Independente da modalidade. Gosta de assistir? Eu também, gosto bastante. E quando a gente vê entrevistas de alguns personagens, muito no futebol, mas também acontece em outros esportes, o personagem que teve sucesso, ganhou medalha de ouro, foi convocado para a seleção, muitos deles passam por algumas situações e vão dizer, e a gente vê isso em livros, vê isso em entrevistas, lógico que tem exceção, mas muitos vão dizer daquilo que eles fizeram. Então, desde cedo eu sonhava com isso, desde pequenininho eu gostava de jogar bola, desde pequenininho eu corria, desde pequenininho eu fazia isso, aquilo, aqueles que tocam algum instrumento e tiveram alguma oportunidade de sucesso. Aí vão dizer que não tinham dinheiro para treinar, precisavam parte do tempo treinar, parte do tempo trabalhar. A gente tem muito isso no Nordeste, no interior, gente que trabalha de repente na agricultura, na pecuária, parte do tempo ralando a terra, à tarde vai para os campos, jogar nos times, porque vai ter o oleiro, vai ter alguém que vai dar uma oportunidade para ele. A turma da capital, não, minha mãe teve que cuidar de mim, eu era pequeno, tinha que sair da Zona Leste, por exemplo, a pessoa vai treinar lá no São Paulo, lá em Cotia, então tinha que sair da Zona Leste, até ter uma oportunidade, todo dia de manhã, minha mãe me levava 2, 3 horas de viagem. Já ouviu essas histórias? Acontece. Minha mãe abriu mão disso, daquilo, para me acompanhar nos treinos. Pegava 1, 2, 3, 4 ônibus. Tinha que fazer esquema com o cobrador, para pelo menos 1 ou 2 conduções eu passar por baixo, para não pagar a condução. Abrir mãos de festas, abrir mãos de baladas, de finais de semanas. Os atletas que chegam numa idade mais longeva no esporte, né? 30 e tantos, 40 anos jogando bola. Eu lembro de uma entrevista de um que diz assim, olha, a vida inteira eu nunca comi um hambúrguer. Eu não sei o que é um hambúrguer. Eu falei, coitado, né? Mas por quê? Porque ele entendia que o corpo dele era o instrumento dele. Eu não tomei refrigerante, eu não fiz uso do álcool. Ele guardou o corpo dele o máximo que ele pôde. Querido, tão importante quanto o que a gente faz para o sucesso, é o que a gente está disposto a abrir mão. Talvez fazer coisas, todos nós façamos. Eu acordo cedo, eu pego condução, eu vou, volto, tal. Mas é abrir mão. Me parece que abrir mão, se abster de algumas coisas, é mais custoso do que fazer. Então, quando a gente fala de disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, louvor e adoração, testemunho, dizimar, ofertar, tudo isso são disciplinas espirituais. Talvez todos nós tenhamos algum embalo, alguma disposição para vir ao culto num dia de chuva, para ir numa viagem missionária, de repente para pôr dinheiro a mão no bolso e dar dinheiro para alguma coisa, tudo coisas que eu faço. O jejum, dentre as disciplinas espirituais, é um grande desafio, porque não é o que eu faço, mas é o que eu deixo de fazer. É se abster. De novo, ao que parece, uma das receitas de sucesso não é o quanto eu e você estamos dispostos a fazer, mas o quanto nós temos coragem e disposição de abrir mão. E Jesus é quem declara, também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Mateus 19, 29. Todos aqueles que abrem mão, todos aqueles que se abstêm, todos aqueles que deixam alguma coisa. Mais uma vez, não é o que a gente faz, mas é o que a gente está disposto a abrir mão. O quanto você está disposto a abrir mão dos seus desejos, das suas vontades e mesmo das suas necessidades. Porque comer tem um pouco disso, comer tem desejo. Você come todas as vezes que você comeu só porque estava faminto? Não. Talvez a gente coma muito mais pelo desejo do que pela necessidade mesmo. E a gente se orgulha, inclusive, e é uma bênção, irmãos, vamos ser sinceros, num país de gente pobre, num país de gente miserável, num mundo de gente miserável,
de 8 bilhões de pessoas, números horríveis. Alguma coisa em torno de 2 bilhões de pessoas não tem convicção, a certeza da refeição de amanhã. E eu e você já sabemos o que estará na nossa geladeira quando chegarmos em casa, por mais simples que seja. Você sai daqui sabendo o que tem no seu armário, na sua geladeira. Mais uma vez, o que você está disposto a abrir mão? Dos seus desejos? Eu entrego tudo a Jesus. E quando falamos de uma possível perseguição, não, mas eu, em nome de Jesus, se tiver uma perseguição, eu vou resistir. A gente não resiste a ficar 6 horas sem comer. Você acha que você vai resistir a uma prisão? Querido, antes do guarda esticar o chicote, você já está negando. Vamos ser sinceros. Porque eu não consigo controlar o básico dos meus desejos, da minha vontade, o mínimo do mínimo. Como é que eu acho que eu vou ser fiel se eu for adiante, de fato pressionado? Ah, mas naquele momento Deus vai me dar um espírito. É o mesmo espírito, querido. É o mesmo espírito. Se a gente não consegue abrir mão de algumas coisas das nossas vontades, dos nossos desejos hoje, não faremos amanhã. O jejum é a abstinência de comida. De maneira muito simples. As pessoas perguntam, mas o que é jejum? É parar de comer. Ah, eu vou fazer jejum de fofoca. Não, irmão, você não é jejum de fofoca, vou parar de falar mal dos outros. Né? Isso não é jejum, isso é pecado. Eu vou fazer jejum de internet. Isso não é jejum. Ah, eu vou fazer jejum de chocolate. Irmão, tenha vergonha na sua cara. Isso não é jejum, isso é regime. Ah, eu vou fazer jejum de arroz e continuo comendo macarrão, batata. Isso é regime, irmão. Isso não é jejum. Jejum é abstinência completa. É fechar a boca e abrir profundamente o coração. Jejum é dizer não a algo que eu necessito. Jejum é eu dominar alguma coisa que eu necessito. E que não é pecado, veja. Abrir mão de pecado não é um desafio. Abrir mão de pecado é exigência. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou. Então, eu vou fazer um jejum de bebida alcoólica, eu vou fazer um jejum, sabe? Querido, jejum é abrir mão de alguma coisa que eu necessito, literalmente, para ficar em pé, para que o corpo se dobre diante do Senhor. Jejum é dizer não a algo necessário em troca de algo essencial. A comida é necessária, a presença de Deus é essencial, porque vida plena só há em Cristo Jesus. O jejum é abstinência de comida. Querido, não há pecado em comer. Também não há méritos em fazer jejum. Nossa, agora me respeita aí, que eu jejuei essa semana, eu estou no fogo. Agora eu sou mais crente que fulano, porque agora eu jejuo. Eu rodo, eu sapateio, eu jogo paletó. O jejum não te torna mais, não te dá méritos. Mas de fato, o jejum vai te ensinar a controlar o teu corpo, a tua alma, e valorizar o teu espírito. Até porque quem disse isso foi Jesus. Nem só do pão viverá o homem. O texto diz que Esdras convocou um grande jejum. Passa mais um aí, por gentileza. Eu dividi, nós vamos ter duas quartas-feiras sobre isso. Hoje nós vamos nos concentrar aproveitando o texto de Esdras e semana que vem a gente vai para o Novo Testamento. A gente dá uma paradinha em Esdras e fica no tema no Novo Testamento. Mas Esdras diz assim, proclamei um jejum. O que Esdras fez? Ele parou todo mundo. Ele parou todo mundo para que as pessoas pudessem, junto, de uma maneira uníssa, coletiva, enquanto nação, ele fazer um jejum. Qual que era a ideia principal? Na minha cabeça, eu separo aqui os 3 itens básicos do jejum. Controlar, discernir, separar o corpo, a alma e o espírito. Veja,
Esdras, quando proclama o jejum, não se esqueçam que Esdras era um escriba versado na palavra de Deus, que Esdras era um homem que conhecia a palavra de Deus de cor e salteado literalmente. Esdras é o grande copista. Quando não tinha gráfica, quando não tinha computador, Esdras foi o cara que copiou o texto do Antigo Testamento. Esdras sabia muito o porquê que aquele povo estava ali em castigo. Nós já falamos de muitos motivos. Hoje surgiu um novo motivo pelo que o povo estava em castigo. Quando Moisés está se despedindo do povo, nos seus últimos discursos, o povo vendo a terra prometida, o povo ia entrar adiante, ia tomar posse do que Deus tinha dado, Josué já está sendo levantado, daqui a pouco os muros de Jericó vão caindo, Deus faz assim, presta atenção, quando vocês entrarem lá, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Irmãos, se fosse até aqui, vamos ser sinceros, está numa rotina de obediência. Obedeçam a minha palavra. Mas por que Deus vai tocar nesse assunto? Não aconteçam que depois de terem comido e estarem fartos, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus. É interessante que de tantos pecados possíveis, imagináveis, Deus falou da comida. Já tinha reparado nisso? Essa semana, por conta desse estudo, faz uns 15 dias que eu estou buscando em alguns materiais, alguns livros, muita coisa me chamou a atenção. Eu creio que Esdras provoca o jejum antes do retorno, o povo ia tomar posse de novo da terra prometida que eles tinham sido tirados, porque Esdras lembrou um dos motivos pelos quais eles tinham perdido a posse da sua terra, porque era gente de barriga cheia. Querido, de novo, não há pecado em comer. 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é pecado comer. Também não traz mérito, não me torna mais santo em si o ato de jejuar. Mas o jejum é uma disciplina que Deus espera de nós. Se não há uma obrigatoriedade, há uma instrução, há um esperar de Deus a respeito disso. E Esdras veio à memória a exortação de Moisés. A pança cheia desse povo tem desviado essa turma da vontade de Deus. Querido, isso não é novidade, que o jejum tem sido desprezado na história da igreja, mas talvez no tempo presente mais do que em outras épocas. No tempo presente mais do que em outras épocas. E a gente fala pouco a respeito do jejum, e o pouco que a gente fala errado, ou aprende errado. Mas uma coisa interessante que eu observei, você já sabe, mas talvez não tenha feito o link. Os 3 grandes ministérios que nós temos na palavra de Deus, eu vou deixar Paulo, que seria o 4º, para a semana que vem, então vamos ficar em 3. Os 3 grandes ministérios que a gente tem entre o Antigo e o Novo Testamento, todos começam a partir de jejum. Moisés antes da lei, não é depois, Moisés antes da lei, ele jejua 40 dias. Para que Deus fale com ele, para que Deus se manifeste, para que Deus entregue depois a lei a ele. Ministério da lei. Ministério profético, Elias. Antes de Elias vencer a batalha, antes de Elias concluir o que Deus tinha colocado na mão dele, 40 dias de jejum. E Jesus, antes de iniciar o seu ministério, também são 40 dias de jejum. Lei, profetas e Jesus. De novo, eu não creio em coincidências, eu creio num padrão de excelência, num padrão de ensino. Queridos, os ar-condicionados estão ligados? Está um calor aqui nesse palco. Está muito quente aqui, eu não sei se estava ligado aí, se puder dar uma... Eu sei que tem um fogo do Espírito, mas nesse caso, acho que é só calor mesmo. Queridos, Esdras sabia do que estava falando. Esdras sabia do que estava falando. Vamos jejuar? Disse Esdras, porque a pança de vocês, o ventre de vocês,
o desejo carnal de vocês, tantas vezes, tem desviado vocês de fazer a vontade de Deus. Querido, é possível que o desejo da comida, o prato cheio, o prato gostoso, para quem gosta de lasanha, para quem gosta de feijoada, para quem gosta de abobrinha, ninguém sorriu. Desvia a nossa atenção de algo espiritual? É possível? Parece que é. Coloque para a gente, por gentileza, Êxodo 16:3. O povo tinha acabado de ser liberto do Egito. O povo tinha acabado de tirar as correntes e as bolas dos tornozelos. Acabado de tirar o chicote das costas. Saindo, tinham visto as 10 grandes pragas, poder ilimitado de Deus. Olha só, tinham acabado de sair, não tem nem 3 meses. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos sentados? O povo estava sentindo falta das panelas de carne, tendo a nuvem de glória presente, tendo a coluna de fogo presente, eles sentiam falta de carne. Queridos, como que a gente quer vencer as batalhas espirituais se a gente não consegue cuidar nem das nossas rotinas humanas? Ao convocar um jejum nacional, pelo texto que nós lemos, você vai lembrar tanto do passado quanto do que a gente leu hoje. Esdras tinha cartas de autoridades nas mãos, Esdras tinha todos os materiais para a obra, Esdras tinha ouro, tinha prata, tinha os homens de linhagem, de status reais, tem a genealogia das famílias que voltou com ele. Quando Esdras tinha tudo. Diferente de muitos de nós que só vai jejuar quando estamos precisando de alguma coisa. Esdras começa a jejuar quando não precisava de nada. Nós temos tudo. E é justamente por termos tudo que precisamos entender que nós não somos nada sem a presença de Deus. Querido, isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. E talvez justamente pela igreja do tempo moderno ter tudo, ter prédios, ter som, ter liberdade de culto, a gente entra, sai, prega na praça, prega na rua, prega no metrô, prega na escola. Talvez por termos tudo, a gente acha que nós somos alguma coisa, esquecemos que de fato não somos nada. O jejum de Esdras tem como ponto de origem o arrependimento. Vê lá no versículo 21. Ali, diante do rio de Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos. Qual é o primeiro objetivo do jejum? Não é um emprego novo, não é a promoção, não é o casamento, não é a reconciliação com o filho. O primeiro objetivo do jejum é estar diante da presença de Deus. E se você sair desse lugar com alguma coisa, querido, isso é bônus, porque a presença de Deus nos basta. Mas nós temos um equívoco de jejuar pensando em algo. É como quem jejua já pensando na própria refeição. As carnes das panelas do Egito, como elas fazem falta. A origem do jejum em Esdras está no arrependimento, no reconhecimento profundo da dependência de Deus, na negação da carne, na negação da força humana, na negação do status, na negação do ouro, da prata, de tudo que estava nas mãos. Num desejo de glorificar a Deus, porque ele vai dizer assim: eu poderia pedir um exército para o rei já me deu tudo, mas eu quero que o rei saiba que a boa mão do Senhor está sobre nós. Ele não está pedindo proteção pela proteção, ele não está pedindo proteção porque ele está com medo de ser roubado, porque ele poderia pedir o exército, fica muito claro isso, mas ele está pedindo proteção para que o rei saiba quem é Deus na vida dele. Será que esse tem sido, querido, o real motivo do nosso jejum, das nossas orações? A negação da carne, a autonegação. Querido, o objetivo do jejum só vai glorificar a Deus diante da sociedade quando passar pela minha autonegação. A luta contra a carne e sangue precisa ser vencida, querida. E essa luta é minha ou sua, essa luta não é do Espírito. Você já reparou isso? Paulo vai dizer, a nossa luta
a nossa luta, nós precisamos nos posicionar. Coloque aí para a gente, por gentileza, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que é corrupção? É a morte, querido. Então a corrupção do corpo. Um dia esse corpo vai morrer, porque fosse criado do pó e ao pó. Aqui a corrupção não é a corrupção social. Aqui é a falência humana. Então tudo que você fizer na carne, mesmo que seja bom, mesmo que seja honesto, mesmo que seja correto, aqui não está falando de pecado. Tudo que você fizer na própria carne vai morrer junto com você. Tem começo, tem meio e um dia vai ter fim. Tudo. Todos os seus diplomas, todos os seus estudos, o seu casamento, os seus filhos, tudo morre com você. O que você plantar na carne, inclusive a comida, você come por mais saborosa que seja, você vai digerir, o seu estômago vai processar, intestino grosso, intestino delgado e vai lançar para fora. Vai virar dejeto, vai virar corrupção. Vai embora. Mas e quem semeia no Espírito? Querido, se o que nós comemos, nós lançamos para fora, o que nós nos abstermos de comer, em termos de jejum diante de Deus, a gente fortalece o nosso espírito. Esdras proclama um jejum nacional. Esdras queria demonstrar a Artaxerxes que o rei poderoso que ele representava poderia livrar Israel de qualquer mal. O jejum não era para enaltecer a Esdras, mas era para mostrar para Artaxerxes quem era Deus na vida dele. Querido, nós precisamos jejuar para demonstrar quem é Deus nas nossas vidas. Volta lá para Esdras 8, 21. E então ali junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos. Passa mais um aí. Sabe qual que é um grande equívoco sobre o jejum? Eu não fiz uma lista dos grandes erros, mas esse é um deles. Você que está anotando aí, se quiser anotar. Um dos grandes erros do jejum é que todo mundo acha que o jejum é para afligir o corpo. Não é para afligir o corpo. O jejum é para afligir a alma. A humilhação não é do corpo. A humilhação é do desejo. É a negação do desejo. É a negação da vontade. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. E o texto vai continuar dizendo que Jesus se esvaziou. Ao se esvaziar, Jesus nega a sua divindade. Jesus se abstém da sua divindade. Jesus abre mão da sua divindade para se tornar humano. Jesus abre mão da sua divindade em prol de alguma coisa ministerial. O jejum é isso, é abrir mão de um direito meu. Jesus tinha direito de glória, poder e majestade, sim ou não? Mas ele abre mão, ele nasce pequeno, frágil de uma mulher, engatinha no chão, pisa na poeira. Jesus tinha direito de ser servido, sim ou não? Mas ele abre mão e ele coloca uma toalha, pega um balde e vai servir as pessoas. Jesus tinha direito à vida, mas ele abre mão e morre, por amor a mim e a você. Esdras tinha todas as prerrogativas, inclusive o direito de solicitar um exército. Mas ele não pede, porque ele queria que o nome de Deus fosse glorificado. Eu e você temos o direito de comer? Quando eu e você abrimos mão desse direito em prol de alguma coisa do reino, eu não estou afligindo o meu corpo, eu não estou humilhando o meu corpo. Na verdade, eu estou humilhando a minha alma, a minha psique. Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A palavra humilhação, que aparece no texto de Esdras, é a palavra aná, no texto em hebraico. A palavra aná significa três coisas: se curvar, ser afligido e estar ocupado. E eu gostei.
O estar ocupado, ele só é utilizado uma vez no livro de Eclesiastes, essa tradução. Atender às necessidades do corpo, muitas vezes nos distrai, nos desvia e até desvirtua a nossa mente das coisas celestiais. O ato de nos humilharmos é nos ocuparmos das coisas celestiais. Eu estou ocupado com as coisas celestiais. Colossenses 3, de 1 a 13, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, se ocupem das coisas, tomem posse das coisas do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Querido, mais uma vez, a gente está numa geração, você que é pai, você que é avô, tio, você que transita, inclusive aqui dentro da igreja, com adolescentes, com jovens, as novas gerações, você já deve ter ficado meio intrigado como é que a turma faz 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Já reparou nisso? A pessoa está trabalhando em home, ela está em casa, ela está com o computador fazendo alguma coisa do trabalho, ela está com o celular trocando mensagem no grupo, ela está com a televisão assistindo a série que ela gosta, ela está fazendo aula de inglês, de francês e espanhol, tudo ao mesmo tempo. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Muitos conhecem. Funciona isso? Para eles, pode ser que sim, parcialmente funciona, até porque o pessoal está aí, está fazendo. Funciona no reino espiritual? Não. Ou você se ocupa, se humilhar. A palavra humilhar significa encurvar-se, afligir-se ou ocupar-se. Diferente do que se pensa, o jejum não é para castigar o corpo, mas é para afligir a alma e se ocupar integralmente das coisas de Deus. Por isso que é um grande desafio para quem vai jejuar na semana, estando com rotina de trabalho. É um desafio. É um desafio. E talvez a melhor estratégia realmente seja você programar o seu jejum para a sua folga. Porque você vai estar jejuando na semana e você não consegue parar nem um instante para orar, porque você está trabalhando, porque você está... Então talvez você se organizar para fazer um jejum antes, até o local do trabalho, chegou lá, você apresenta o seu jejum ao Senhor, fazer o jejum no sábado, no domingo, para que você de fato se ocupe. Não dá para fazer jejum assistindo Datena, Baque, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, fazer jejum trabalhando, dirigindo, preocupado com o trânsito. Não dá para fazer jejum, é igual, me perdoa, viu? Está transmitindo? Me perdoa os irmãos que estão assistindo em casa, que vai assistir depois, tirando os irmãos que não conseguiram chegar, os irmãos que estão enfermos, mas não dá, esse negócio de assistir culto em casa, você está de fato cultuando a Deus? O celular está desligado? Você está com a palavra de Deus aberta? Você de fato está entregue, você está ocupado com aquilo? Ou você está com a televisão ligada no culto e fazendo 1 zilhão de outras coisas? Deus não divide sua glória com ninguém. Jejuar é ocupar-se das coisas espirituais. Eu vou separar, é um jejum de 2 horas, é um jejum de 4 horas, é um jejum de 6 horas, é um jejum de 12 horas, é um jejum de 24 horas, eu vou separar esse tempo para o meu Deus. E queridos, eu quero fazer um desafio para a nossa igreja, a gente vai se preparar durante esse ano para fazer um dia inteiro de jejum num domingo, para nós estarmos em culto aqui na igreja, de manhã, de tarde e de noite. E nós vamos vir para passar o dia aqui. Talvez a gente precise se preparar fisicamente para isso. Então você precisa treinar. Primeiro 6 horas, depois 10 horas, depois 12 horas, até chegar. Para ficar aqui o tempo inteiro vai dar no mínimo umas 15 horas até você ir e voltar da sua casa. Se pegar das 8 da manhã até as 18, 10 horas. Mas nós precisamos nos desconectar das outras coisas.
Salmo 35, 13, por gentileza. Salmo de número 35, 13. Ainda estamos no contexto da alma, da psique, da mente. Quanto a mim, Salmo de Davi, porém estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia o meu corpo? Não, eu afligia a minha... É o rei, querido, é o rei com banquete. É o rei com a mesa farta. É o rei olhando para todas aquelas oportunidades, dizendo assim, eu não vou comer isso. Muita gente utiliza o jejum de Daniel de maneira equivocada. Quando Daniel pratica o jejum de água e legumes, Daniel não estava nesse jejum que nós estamos falando, que é a abstinência. Na verdade, Daniel não queria ser confundido com as coisas do mundo. Daniel não queria ser confundido com mais um na mesa de Nabucodonosor. Essa abstinência de Daniel tem que ser a minha e a sua todo dia. É quando você vai almoçar com colegas de trabalho, quando você vai numa festa de um amigo que não é crente. Esse é o jejum de Daniel. É você estar no lugar promíscuo e você ser santo. Às vezes você sai com a turma que bebe, né? Aí o pessoal vai tirar foto. Aí a mesa cheia de cerveja, eu pego a coca e deixo bem na minha frente, né? Porque tem uns infelizes que tira, aí vai parecer que o pastor está bebendo. Aí põe a Coca-Cola, pega um 2 litrão bem grande, deixa bem na sua frente, para toda foto que sai aparecer você com refrigerante. Isso é o jejum de Daniel. Eu estou no meio da promiscuidade, e ali eu me abstenho, tudo bem? Não é isso aqui que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de ocupação, é de separação, é de dedicação, é de abstinência. Eu vou me abster por um tempo de algo que eu necessito para algo que é essencial. Eu vou me abster por um tempo, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Paulo utiliza o seguinte termo, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou dominar todos os meus instintos, para que eu possa me dedicar à presença de Deus. Querido, voltando a falar de Davi, a gente leu o Salmo de número 35, lembremos que quando Davi peca, isso é muito importante, quando Davi peca, e o seu pecado é lançado na cara dele por Natã, com o dedo em riste, você é este homem pecador. O que Davi faz? Mete a cara no chão, mete a cara no pó, e durante 7 dias ele pede misericórdia, em humilhação, em jejum. Hoje, quando nós conversamos com pessoas a respeito de pecados, as pessoas é que metem o dedo na nossa cara, o que você tem a ver com a minha vida? O que você tem a ver com a minha vida? Mas tem muita gente na igreja que faz pior do que eu. Calma, irmão. Respira. Não, mas e fulano? Não, fulano está aqui, a gente vai falar de você. Mas e ciclano? Então agora até o Espírito Santo está de folga, né? Porque a palavra de Deus diz que quem acusa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas tem uns irmãos que estão aí policiando a vida do outro e não tiram a grande trava que está no seu próprio. Davi não argumentou. Diferente de Adão, a mulher que tu me deste. Diferente de Eva, a serpente que criaste. Davi não falou nada, ele meteu a cara no chão. E no Salmo 51, que ele escreve diante desse contexto, ele vai dizer assim, contra ti pequei, somente contra ti eu fiz o que era mal. Querido, nós precisamos hoje parar de argumentar e precisamos mortificar o corpo. Querido, não sei te avisaram, tem algumas partes da nossa estrutura que não se convertem. O corpo não se converte, querido. O corpo a gente precisa matar ele na cruz, você precisa cravar ele, todos os seus desejos. Hormônios não se converte, o bolso, a carteira também não se converte. O que se converte é a nossa alma, e que gera um novo nascimento espiritual. Mas o corpo precisa ser mortificado. Se você não consegue mortificar minimamente o teu corpo, através de um período de dedicação de jejum, como é que você acha que você vai vencer as outras tentações? Nós precisamos, queridos, vencer o desafio do corpo, afligindo também a nossa alma. E para terminar, hoje, que semana que vem também tem bastante coisa para falar,
Lá no versículo 28 do texto que a gente está lendo lá de Esdras, Esdras 8, 28, diz assim: então eu lhes disse, vocês são santos ao Senhor. E santos são esses objetos. Uma vez que os objetos foram dados e estão na mão dos levitas, aquilo se tornou coisa santa. Querido, nós somos santos diante de Deus. E nós precisamos entender de onde que vem a nossa força. Amém? De onde que vem a nossa força? Paulo era um homem absurdamente diferenciado dos demais da geração dele. E ele fala isso. Fui circuncidado ao 8º dia, sou de linhagem pura dos benjamitas, como fariseu eu era irrepreensível, tinha a cultura judaica, greca, romana. Mas Paulo vai dizer o seguinte, diante da resposta: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai dizer, de boa vontade, pois, me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Me alegrarei nas... Querido, existe um tipo de poder na limitação. Existe um tipo de poder de Deus que só se manifesta na minha fraqueza. Existe um tipo de poder de Deus que se manifesta lá na manjedoura e não nos palácios. Um tipo de poder de Deus que se manifesta de alguém que vem de Nazaré e não que vem de Roma. Existe um tipo de poder de Deus que se manifesta na fragilidade do corpo furado, do corpo sangrando, do corpo que está suando sangue, do corpo enfraquecido, do corpo limitado. Existe um tipo de poder que tem a ver com a abstinência, com aquilo que eu não tenho, com aquilo que eu não vejo, com aquilo que eu preciso abrir mão. Por isso que Paulo vai dizer, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações. Sinto prazer nas privações, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, querido, nós precisamos resgatar o princípio espiritual da disciplina do jejum. A gente tem desprezado várias disciplinas espirituais, e o jejum é uma delas. Não precisa levantar a mão, mas pensa, qual foi a última vez que você jejuou? Pensa nisso. Quando que você criou uma disciplina? Também o jejum, aquela coisa, né? Acidental. Tragédia chegou em casa e você... O jejum como disciplina. Nós vemos que o jejum fazia parte da cultura, tanto de Israel no Antigo Testamento, quanto dos discípulos do Novo Testamento, quanto da história da igreja. E é interessante, como assim como para o dízimo, muitos irmãos gastam tanto tempo para arrumar argumentação bíblica para não dizimar. Tem outros irmãos que gastam tanto tempo para arrumar argumentação bíblica para não jejuar. E todas elas vão levar ao mesmo lugar, querido. Jesus vai dizer no Sermão do Monte, quando vocês jejuarem, não é se vocês jejuarem, quando vocês jejuarem, não faça isso, não faça aquilo, mas façam assim, façam assado. Por que Jesus diz quando? Porque havia um entendimento, que era algo natural para a igreja de Cristo. Mas aqui, para encerrar o Antigo Testamento em Esdras, Esdras se dirige aos sacerdotes, ele dá nome aqui, Serabias, Razabias e os seus 10 irmãos, e diz assim, vocês são santos, vocês precisam se consagrar. Números capítulo 6, do versículo 2 em diante, diz assim, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, Nazireu é consagração. Então, quem fez voto de consagração aqui na igreja? Pastor, diácono, todo mundo que a igreja estendeu as mãos. Todo mundo que a igreja estendeu as mãos. Se para, vamos dizer assim, o chamado crente, o cristão comum, é uma exortação, no caso, para aqueles que estão à frente, aí, meu irmão, aí a coisa é mais obrigatória mesmo. Deve abster-se de vinho e de bebida forte. Já falei várias vezes para os irmãos que são adeptos à cerveja, à bebida. Irmão, vai para a igreja aqui da rua de trás, que lá o pessoal bebe, que é uma beleza. Vai na fé.
Que aqui você vai ficar apanhando toda vez, que eu vou dizer que isso não agrada a Deus. Deve abster-se de vinho, de bebida forte, não beber vinagre do vinho, não beber o vinagre de bebida forte, nem tomar suco de uva, nem comer a uva fresca, nem as secas. É para se abster de todo tipo daquilo dali. O problema não está na uva, mas o que ela representava naquela geração, a uva fermentada. Você lembra o que aconteceu com Noé, né? Nem era alcoólica, né? Você lembra o que aconteceu com Noé? Todos os dias da sua consagração não comerá nada que venha da videira. Isso era um voto específico dos nazireus. Serve de exemplo para nós. Para encerrarmos, Joel 1. A turma está em jejum, todo mundo aqui. No capítulo 8, versículo 21. Ele fez um jejum nacional. Colocou todo mundo para jejuar. Mas ele teve um particular com os sacerdotes. Olha, vocês são santos ao Senhor. Joel capítulo 1, versículo 13. Põe aí para a gente. Joel capítulo 1, versículo 13. Sacerdotes, cadê? 13. Sacerdotes, vistam roupas feitas de pano de saco e planteiem, ou seja, se humilhem. Sacerdotes, se humilhem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite de vestidos de panos de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem, passa mais um. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. De tempos em tempos, Deus convoca o seu povo para estar jejuando. Há um tempo atrás, o pessoal estava convocando nas igrejas, as igrejas para orar não pelo Brasil, mas por um determinado político. E a gente precisa, vez por outra, proclamarmos, de fato e de direito, um jejum nas nossas igrejas. Mas qual a primeira origem do jejum de Esdras mesmo? A origem é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E nós vamos esse ano, em nome de Jesus, no segundo semestre, nós vamos fazer um dia inteiro de culto aqui na igreja. Vamos ficar aqui de manhã, de tarde e de noite, em atitude de jejum, de oração, com cânticos, com louvor. Vamos colocar todo o ministério de louvor para estar atuando. Vai ser 10 horas aqui de culto. Os irmãos que reclamavam das 24 horas da oração, vai ter mais um motivo agora para reclamar, né? Nós vamos fazer um culto de 12 horas aqui na igreja, ininterrupto. E 12 horas em jejum, com oração, com clamor. Ah, pastor, eu não aguento. Você vem no seu tempo. Se você aguenta 3 horas, você fica 3 horas. Se você aguenta 4 horas, você fica 4 horas. Se você fica 6 horas, se você aguenta 6 horas, você fica 6 horas. Você vai se preparar durante o ano. Topa o desafio? Vai começar a treinar? Tem que treinar. Então você não tem a cultura do jejum, tem que começar, porque senão você não vai aguentar às 12 horas, lá no segundo semestre. Mas está na hora de nós buscarmos ao Senhor com jejum. Querido, nós vimos hoje algo do Antigo Testamento. Moisés inicia o seu ministério com jejum. Eu ia deixar isso para a semana que vem, mas já vou dar uma pitada agora. Qual foi a primeira tentação do ser humano? Qual foi a primeira tentação? Comer. Qual foi a primeira tentação de Jesus que o diabo ofereceu? Comida. De novo, eu não creio em coincidências literárias. De alguma forma, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Comida é bênção, saia daqui, vá para a sua casa, você que janta à noite, você que toma chá, você que come bolacha, você que come pipoca, agradeça a Deus pelo seu alimento. Peça a Deus misericórdia por tantos que não têm. Amém? Mas está na hora de nós controlarmos melhor os nossos instintos. A palavra é terrível, mas falam que o ser humano faminto fica selvagem. Ele faz qualquer negócio. O crente faminto,
é diferente. O crente, quando está faminto das coisas da carne, e ele está ocupado, a palavra aná, ocupado em humilhação diante de Deus, coisas grandiosas acontecem em nome de Jesus.